Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos falar hoje sobre a crise do capitalismo e da democracia. Vamos ver a situação dos países que se envolveram ali na Primeira Guerra Mundial, como esses países saíram da guerra. Vamos ver os motivos que fizeram com que os Estados Unidos se tornassem uma das principais potências mundiais, e também a crise do capitalismo de 1929 e a ascensão de regimes totalitários, como fascismo, nazismo, entre outros. A Primeira Guerra Mundial trouxe uma série de traumas e crises para vários países que participaram do conflito. Só que para os Estados Unidos as coisas não foram tão ruins assim. Em primeiro lugar, os Estados Unidos entraram na guerra já no final, ali em 1917, só que o conflito não aconteceu diretamente no seu território. Os conflitos aconteceram no território do continente europeu. Então, o território dos Estados Unidos, ele foi preservado. Os Estados Unidos não teve prejuízo em relação a isso, se comparado com os outros países europeus. Outra coisa, os Estados Unidos também vinham lucrando muito com a questão do fornecimento de armamentos e mantimentos para alguns países ali envolvidos na guerra. E sem contar as questões de empréstimos financeiros que os Estados Unidos concedia a esses outros países. Então, ele vai iniciar um processo de industrialização, vai iniciar ali um processo de produção em massa para fornecer justamente suprimentos para o mercado europeu, tá certo? Principalmente nas questões automobilísticas, tecnológicas e muito mais. Então, os Estados Unidos vai acabar se industrializando muito rápido. E o processo da Primeira Guerra Mundial acabou facilitando isso para os Estados Unidos, que agora torna-se a principal potência mundial, né? Coisa que antes era Inglaterra, França. Durante um tempo ali na concorrência nós tivemos a Alemanha. Então os Estados Unidos vai aproveitar muito bem desse momento ali no finalzinho da guerra para se promover, para crescer economicamente. Em contrapartida, nós vamos ter os países europeus. Vão ser países que vão estar com a sua economia quebrada, muitos deles vão estar com o seu território devastado, nós vamos ter uma baixa populacional muito forte, desvalorização da moeda desses países, vamos ter endividamentos, nós vamos ter a Alemanha, né? O caso específico da Alemanha, ele é bem curioso, porque a Alemanha, ela vai sair da Primeira Guerra Mundial muito mais prejudicada que os outros países, porque com a assinatura do Tratado de Versalhes, ela vai ser responsabilizada como sendo a única mentora da guerra, como sendo ali a única responsável pelo início do conflito. Então, ela vai ter que pagar uma série de indenizações a outros países, ela vai ficar proibida de manter um exército superior a 100 mil homens. Então, ela vai sair tão endividada que a sua dívida ela era bem maior que o seu PIB, né, que é o seu produto interno bruto. Então, nós vamos ter países europeus que vão estar numa crise muito forte. São países que eles vão tentar se recuperar ali com o final da guerra, tá certo? E muitos desses países, eles tinham pegado empréstimos ou ainda estavam pegando empréstimos econômicos justamente com os Estados Unidos, que estava se beneficiando. E é justamente nesse contexto ali da dependência que os Estados Unidos criou em relação ao consumo dos países europeus que vai gerar uma crise na produção americana. Essa crise ela vai ficar conhecida como uma crise de superprodução. Por quê? O principal mercado consumidor dos Estados Unidos era a Europa. Então, tudo que ele fazia era principalmente destinado ao mercado europeu. Só que ali, a partir da segunda metade de 1920, né, ali 1925, 1926, muitos países vão começar a recuperar a sua economia. E com isso, eles vão passar a depender menos dos produtos americanos. Dessa forma, eles vão reduzir o consumo desses produtos. Sem contar que outros países eles também vão começar a proibir a importação de determinados produtos americanos. Vai ter país que não vai mais aceitar a entrada de produtos americanos em seu território. Tudo isso para recuperar a sua economia e depender cada vez menos dos Estados Unidos. Já na questão americana, nós vamos ter, né, os Estados Unidos com uma produção muito acelerada, uma produção muito elevada de produtos que não se destinavam ao consumo interno. A maioria dos consumidores era o comércio interno, eram os países europeus. Então, nós vamos ter nos Estados Unidos trabalhadores recebendo salários muito baixos e eles não consumiam aquilo que eles produziam.
Então, nós vamos ter uma propaganda estadunidense muito grande, né, de padrão de vida, de sociedade perfeita, modelo de sociedade. Nós vamos ter cartazes estampando ali o sonho americano, o sonho de consumo da população. Só que esse sonho de consumo ele não estava encaixado no padrão de vida da população, que eram pessoas que recebiam salários baixíssimos e não conseguiam acompanhar esse progresso. Eles não iam conseguir comprar um automóvel, eles não iam conseguir comprar eletrodomésticos e aquelas coisas todas que os Estados Unidos produzia para o mercado externo. Então, com isso, nós vamos ter a formação de estoques. Vamos ter muitos produtos e poucos consumidores. Esse conjunto de fatores provocaram a crise de superprodução nos Estados Unidos, onde as empresas elas produziam mais do que o mercado poderia consumir. A partir de 1925, vão ser implantadas uma série de políticas econômicas para tentar induzir a população ao consumo, tá certo? Os bancos eles vão promover uma série de créditos super atrativos. Com isso, a população realmente ela vai ser induzida, né, ao consumo exagerado. Só que, em contrapartida, nós vamos ter muitos empresários, muitos donos de indústria que vão estar pegando muitos empréstimos com os bancos e ao invés de investir na questão de salários, na questão de produção, esses empresários eles vão pegar esses valores e vão investir na bolsa de valores. Isso vai gerar um processo de especulação financeira muito grande. E esse processo de especulação e esse investimento cada vez maior na bolsa de valores vai criar a falsa impressão de que essas empresas estão bem, de que a economia está bem. Só que, na verdade, isso não vai durar muito. Ali, a partir de 1928, nós vamos ver que essa falsa impressão de progresso ela vai começar a cair. E em 1929, nós vamos ter justamente a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que vai ser provocada ali por um alto endividamento desses empresários e principalmente ali por uma baixa na questão das vendas. Eles não conseguiam mais manter um padrão de vendas positivo. A crise de 1929, ela não vai afetar somente os Estados Unidos, ela vai afetar vários outros países e isso só vai se reverter ali com o início da Segunda Guerra Mundial. Um dos países afetados vai ser também o Brasil, que não era um país industrializado, mas era um país que exportava muito, principalmente café, para outros países, como Estados Unidos, Inglaterra, França, né? E com a quebra da Bolsa de Valores, nós vamos ter a economia de vários países afetadas, inclusive no Brasil. O Brasil ele vai conhecer ali a crise de 29 a partir da redução do seu mercado consumidor, que era justamente esses países estrangeiros que compravam o café do Brasil. Sem comprar o café, nós vamos ter a formação de estoques nas indústrias de café brasileiras. Isso vai provocar ali uma série de medidas do governo brasileiro para tentar contornar a situação. Nós vamos ter o governo brasileiro comprando os estoques de café e queimando esse café para tentar valorizar de novo o produto, né? Reduzindo a oferta do produto, nós teríamos uma valorização do preço. Para que vocês entendam essa questão da bolsa de valores era o seguinte: esses empresários, eles investiam esse crédito que eles tinham conseguido em determinadas empresas e isso fazia com que as ações dessa empresa ela atingisse valores muito altos. Só que, na verdade, esses valores eles não se refletiam com a realidade. Por quê? Na realidade, essas empresas elas estavam à beira da falência. E isso daí vai se refletir justamente na questão da crise de 29. Já na questão política, o então presidente dos Estados Unidos, Herbert Clark Hoover, que foi presidente de 1929 a 1933, ele se mantinha irredutível, né, na questão da interferência do Estado na economia. Como todo mundo sabe, os Estados Unidos ele segue a questão do liberalismo econômico proposto por Adam Smith. E o então presidente dos Estados Unidos na época, ele não concordava, né, com a questão do Estado interferir na economia. Então, ele queria manter essa questão do liberalismo econômico. A quebra da Bolsa de Valores ela vai acontecer, né, de fato, a partir de outubro de 1929. Por quê? Muitos acionistas eles vão correr para tentar se desfazer o mais rápido possível das suas ações, para tentar não perder tudo. Só que, na verdade, isso vai acabar aí sendo mais prejudicial do que benéfico, porque isso vai fazer com que essas ações elas se desvalorizem muito mais. Então, esses acionistas eles acabavam comprando essas ações, né, anteriormente, a um elevado valor, só que para vender elas já não valiam mais nada. Então, nós vamos ter
aquela questão ali da lei da oferta e da procura de Adam Smith, né, que é justamente quanto mais produto disponível, menor o preço. Quanto menos produto disponível, maior o preço. Então, como milhares de acionistas correram para vender as suas ações, para se desfazer delas o mais rápido possível, acabou que o preço dessas ações foi no chão. Então, no final ali do dia 24 de outubro de 1929, nós vamos ter muitos acionistas com apenas papéis na mão, porque suas ações já não valiam mais nada. Então, nesse momento é que nós vamos ter, de fato, né, aquele que é chamado de crash, não sei como é que se pronuncia, mas é, de fato, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né, que vai interferir ali na economia não só americana, mas de vários outros países. Nas semanas que se seguiram à quebra da Bolsa de Valores de Nova York, nós tivemos o agravamento da situação, né? Novas quedas vieram a acontecer, porque a maioria dos investidores fazia investimentos com créditos bancários e eles acabavam não pagando esses créditos bancários. Isso vai gerar um efeito cascata, que vai provocar o fechamento de mais de 85 mil empresas, 4 mil bancos e 12 mil desempregados. Esse episódio, né, da história, ele vai ficar conhecido como a Grande Depressão. Como todo mundo sabe, nos Estados Unidos nós sempre tivemos ali essa disputa histórica entre republicanos e democratas. O então presidente dos Estados Unidos, Herbert Clark Hoover, ele era um republicano. Só que ele vai acabar sendo muito prejudicado por essa questão da crise econômica ali da Grande Depressão. Principalmente porque ele não vai tomar um posicionamento, não vai interferir nessa questão da crise para tentar contornar o problema. Então ele vai acabar não se reelegendo, tá certo? As eleições de 1932, elas serão vencidas justamente por Franklin Delano Roosevelt, que era um democrata. Roosevelt, ele vem com uma propaganda, né, ali de recuperação econômica, ele vem com um projeto chamado New Deal, que é justamente novo acordo, não sei se é assim que se pronuncia, mas ele vem justamente com isso para tentar recuperar, tentar resgatar as questões econômicas dos Estados Unidos, né, resgatar a economia, coisa que o ex-presidente, né, no caso, o Hoover, ele não tinha feito, ele não tinha intervindo diretamente nessa questão da economia, ele tinha deixado apenas o liberalismo. É liberalismo, então o Estado não se mete. Só que, na verdade, Roosevelt, ele veio com uma política justamente de interferência estatal. O Estado, ele tinha que interferir, né, para contornar essa crise. Se o Estado não interferisse, as coisas poderiam piorar. Esse novo acordo proposto por Roosevelt, ele vai sofrer interferência direta do economista inglês John Maynard Keynes, que ele é fundador da teoria keynesianista. De acordo com Keynes, a economia capitalista ela só se manteria equilibrada caso houvesse uma intervenção direta do Estado, intervenção estatal. Só que essa teoria ela vai justamente de acordo com os pressupostos tradicionais do liberalismo econômico, que era justamente evitar essa questão da interferência estatal na economia. De acordo com o New Deal, o governo estadunidense ele deveria investir nas grandes obras públicas, como estradas, barragens. Isso geraria empregos, movimentaria a economia e faria com que o mercado consumidor ele voltasse a se movimentar. Outra ação que o governo Roosevelt vai fazer vai ser criar bancos para investir nessa questão da produção agrícola. No campo da agricultura, o governo vai propor limites à produção, vai recuperar o preço de alguns produtos que estavam desvalorizados, vai criar linhas de crédito para a produção agrícola e vai investir principalmente nessa questão da exportação. Na questão industrial, o governo Roosevelt vai criar uma linha de crédito especial para aquelas empresas que eram consideradas importantes para a economia nacional, como é o caso da Ford. E nós vamos ter também a nacionalização de algumas empresas, e essas empresas elas vão ter a sua produção controlada, que era justamente para evitar a produção exagerada de mercadorias, para não gerar justamente o que provocou a crise, que era esses estoques elevados, né, produzir mais do que vender. Então, isso daí deveria ser controlado. E essa vai ser uma das medidas que o governo Roosevelt vai fazer com essa questão da nacionalização de algumas empresas. Com esse maior investimento em infraestrutura, nós vamos ter a criação de vários postos de trabalho, vamos ter a redução da carga semanal de trabalho, a criação do salário mínimo
e do salário-desemprego. Essas medidas adotadas por Roosevelt, elas vão ser tão positivas que ele vai conseguir se reeleger outras 2 vezes, na eleição de 1936 e na eleição de 1940. No seu segundo mandato, nós vamos dar um destaque especial para a política de bem-estar social criada em seu governo. Nessa política de bem-estar social, ele vai melhorar a condição de vida dos trabalhadores, garantindo a eles o direito à greve, à organização sindical e vai ser criada também a legislação de seguridade social. A crise de 1929, ela vai afetar os diferentes países capitalistas, né, com intensidades diferentes. Nós vamos ter em alguns países europeus uma efervescência social muito grande, principalmente ali dos sindicatos, né, das camadas populares mais inferiores. Com isso, nós vamos ter o surgimento nas camadas mais elevadas da população, os governantes, nós vamos ter o surgimento de um medo da ameaça do socialismo, né, a ameaça do comunismo surgindo. Muitos países vão começar a ter medo de acontecer em seus países o mesmo que aconteceu na União Soviética, né, que era a ascensão justamente do socialismo. Então, muitos desses representantes, muitos desses governos, eles vão começar a apoiar regimes autoritários como sendo a única forma de garantir a defesa do capitalismo e combater justamente essa ameaça que o comunismo representava para esses países. Para que nós possamos entender um pouco mais sobre esses regimes totalitários, nós temos que entender que eles vão ter algumas características. Essas características, elas giram justamente em torno da vontade de um pequeno grupo, né, no caso, uma elite, e esse pequeno grupo ele vai impor a sua autoridade, né, a sua força, mediante ações de repressão, né, mediante ações de controle social, para justamente garantir o seu domínio, garantir o seu controle sobre a população. Eles também vão reprimir de forma violenta seus opositores, no caso ali apontado como os comunistas, pessoas de partidos diferentes. Nós vamos ter alguns exemplos, né, de países que tiveram regimes autoritários, regimes totalitários, né, onde eles eram o próprio Estado. Então, essa elite ela controlava tudo, a política, a economia e vários outros aspectos. Nós vamos ter Portugal, Polônia, Espanha, Áustria, Hungria, Alemanha e vários outros países que vão ter regimes totalitários, tá certo? Nós vamos ter o exemplo principal, que vai ser o fascismo italiano, o nazismo alemão, vamos ter o stalinismo na União Soviética e vários outros regimes totalitários que vão surgir ali nesse período do entreguerras. Agora nós vamos falar sobre o caso da Itália e a ascensão do fascismo. A Itália, durante a Primeira Guerra, ela foi muito estimulada por essa questão do consumo fácil, né? Essa questão da sua produção industrial bélica, que crescia cada vez mais. Só que quando a guerra termina, assim como os outros países europeus, a Itália ela também vai entrar em crise, né? Em recessão. Isso vai provocar ali alta da inflação, nós vamos ter desvalorização da moeda, e com isso nós vamos ter uma insatisfação popular muito grande. Essa insatisfação popular, ela vai gerar justamente um medo nas elites industriais. Essa elite industrial, ela vai ter medo, né, do crescimento do socialismo, principalmente entre os operários, né, que era justamente o reduto ali do socialismo, era o público-alvo. Então, tudo isso vai gerar esse medo nessa elite industrial. E para tentar evitar o crescimento do socialismo, essa elite vai passar a apoiar o Partido Fascista Italiano, que era liderado por Benito Mussolini. O Benito Mussolini, ele vinha com uma política de governo centralizadora, nacionalista, anticomunista e totalitária. Para garantir a expansão não só do partido, mas do próprio fascismo, eles vão promover justamente grupos, né, de militantes que vão ser denominados de esquadras, onde esses grupos eram pagos para invadir grupos rivais, grupos adversários. E essa invasão normalmente era regrada a muita violência, nós vamos ter ataques seríssimos aos seus adversários. Em 1922, Mussolini e seus grupos eles vão invadir organizações operárias e sindicais. E em outubro do mesmo ano, nós vamos ter o episódio conhecido como a Marcha sobre Roma. Esse movimento ele vai ter características de golpe de Estado.
onde Mussolini ele vai mostrar todo o seu apoio popular e dessa forma ele vai pressionar o então rei da Itália, né, Vítor Emanuel III. Nessa época, a Itália ela ainda era um regime monarquista, tá certo? Então nós ainda tínhamos o rei da Itália. Devido a essa pressão que o Benito Mussolini ele vai impor ao rei Vítor Emanuel, o rei ele vai se ver pressionado e ele vai acabar promovendo Mussolini ao cargo de primeiro-ministro. E ele já era conhecido como Duce, que seria justamente o condutor. Seria um condutor para um novo governo, um novo regime, tá certo? Onde ele dizia que o socialismo não teria vez. Então, foi justamente a marcha sobre Roma que vai mostrar a força que o Partido Fascista vai ter, né, a ponto de pressionar o rei da Itália a dar um cargo tão importante ao Benito Mussolini. Com Mussolini no poder, a Itália ela começou um processo de modernização rural e também a recuperação da sua economia. No ano de 1927, foi publicada a Carta del Lavoro, que significa Carta do Trabalho, onde vai ser assegurado aos trabalhadores alguns direitos, e nós vamos ter também a instalação do modelo corporativista de trabalho, onde os trabalhadores eles se submeteriam à vontade do Estado e também dos capitalistas. Além de recuperar a economia italiana, de investir na infraestrutura, na criação de empregos e principalmente nessa questão da modernização da área rural, o Benito Mussolini ele também vai conseguir ali a partir de 1929 o apoio da Igreja Católica através da assinatura do Tratado de Latrão. Esse tratado vai ser assinado entre Benito Mussolini e o Papa Pio XI. Esse tratado, ele colocava fim à questão romana, que era justamente uma questão em que o Estado de Roma, né, a questão do governo romano, se recusava a reconhecer o Estado do Vaticano, né, a reconhecer o patrimônio de São Pedro, que era uma questão que tinha iniciado ali desde 1871. E graças à assinatura do Tratado de Latrão, além de reconhecer o Estado do Vaticano, esse tratado também vai garantir a Mussolini todo o apoio que ele precisava da Igreja Católica para expandir ainda mais o fascismo. No cenário internacional, em 1936, Mussolini vai promover a invasão à Etiópia na África e vai se aliar à Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Em relação aos seus opositores, Mussolini ele agia com forte repressão e violência. O seu domínio sobre a Itália só vai chegar ao final da Segunda Guerra Mundial. Já no caso da Alemanha nazista, nós vamos ter, ainda durante o período da Primeira Guerra Mundial, uma revolução conduzida por socialistas e liberais, que será chamada de República de Weimar. Em 1918, será proclamada a República Alemã, e vai ser justamente essa República de Weimar que vai intermediar essas questões do Tratado de Versalhes, que vai ser o tratado que vai ser a humilhação pública da Alemanha perante o cenário político mundial, onde a Alemanha ela vai ter que pagar as pesadas indenizações, vai ser responsabilizada pela guerra, né? Além de todas as outras implicações que o Tratado de Versalhes representava para a Alemanha. É importante ressaltar que a República de Weimar não tinha o apoio da elite industrial alemã. Após a assinatura do Tratado de Versalhes, né, que a Alemanha contraiu várias dívidas, para honrar essas dívidas, a Alemanha ela vai acabar contraindo vários empréstimos com os Estados Unidos. Isso vai fazer com que ela passe a depender cada vez mais da economia estrangeira e vai fazer com que a Alemanha ela se afunde ainda mais em sua crise. Esse vai ser um terreno propício ali não só para o nascimento do nazismo, mas também para a sua expansão. De acordo com a doutrina ariana, a raça ariana ela deveria impor o seu domínio sobre a Europa, e para isso ela precisava destruir todas as nações que haviam lhe imposto o Tratado de Versalhes. E internamente ela deveria destruir os judeus, que foram acusados de traição na Primeira Guerra Mundial. Lembrando que na Primeira Guerra Mundial, o exército alemão, ele não era só composto por alemães, mas também por judeus, tá certo? Com a proposta de elevar a Alemanha ao status de um país desenvolvido, em 1919 foi criado o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães,
que é mais conhecido como Partido Nazista. Para isso, eles vão apostar numa forte militarização e num sentimento de nacionalismo muito forte. Para promover o partido, eles vão propor reformas de base, que seria justamente uma reforma agrária, nacionalização dos trutes e divisão do lucro das empresas. Nós vamos ter ações no campo, que seria o perdão de dívidas, de agricultores, melhores preços para os seus produtos, e nós vamos ter um projeto social, que seria justamente melhores salários para a classe operária e incentivo ao comércio. Para se promover ainda mais, os nazistas eles vão acusar a República de Weimar, os judeus e os comunistas, pela situação precária em que a Alemanha se encontrava. A partir de 1929, a Alemanha ela vai começar a sofrer os reflexos da Grande Depressão. Os Estados Unidos vão parar de emprestar montantes de dinheiro aos alemães e vão parar de comprar produtos oriundos da Alemanha. Isso vai fazer com que a crise alemã ela cresça ainda mais. A crise ela vai acabar provocando o fortalecimento de movimentos socialistas e populares. E, em contrapartida, nós vamos ter também, né, o fortalecimento do próprio Partido Nazista. Eles vão se apoiar muito nas seções de assalto, que eram chamadas de SS, eram chamadas de SA, para poder invadir organizações sindicais e comunistas de outros partidos e de outros grupos que eram opositores. Isso vai fazer com que a propaganda nazista ela aumente cada vez mais. No ano de 1923, Adolf Hitler, juntamente com seu partido nazista, eles vão tentar promover um golpe. Eles vão se aproveitar da situação em que a Alemanha estava vivendo, ali com a sua inflação por volta de 17.000%. Só que essa primeira tentativa de golpe, que era chamada de Putsch, não vai dar certo. E Hitler e outros membros do partido eles vão acabar sendo presos. Durante a prisão, Hitler vai escrever um livro chamado Minha Luta. Nesse livro, em particular, ele vai expressar toda a essência do nazismo. E esse livro vai se tornar o símbolo do nazismo, tá certo? Nesse livro, ele vai dizer que somente um Estado totalitário poderia conduzir a Alemanha a se tornar uma grande potência. No ano de 1932, o Partido Nazista ele vai chegar ao poder, vencendo as eleições parlamentares, chamadas de hashtag, eu não sei como se pronuncia. No ano seguinte, Hitler ele vai ser convidado a chefiar o governo alemão e um mês depois, o partido vai incendiar o prédio da Reichstag. Só que eles vão acusar os comunistas de serem os mentores desse incêndio. Isso seria mais um motivo, né, para que a população passasse a odiar ainda mais os comunistas, né? Seria mais um motivo para a perseguição. Ao mesmo tempo que o nazismo reprimia de forma violenta seus opositores, ele vai implantar importantes medidas econômicas e políticas. A principal delas são as teses do pangermanismo, onde eles acreditavam na união de todos os povos de origem germânica em um único país e depois eles se expandiriam para outras regiões da Europa, e também na questão de espaço vital. Na questão do espaço vital, os alemães, né, o Partido Nazista em si, acreditava que eles deveriam dominar outros povos que não eram considerados arianos, exterminar uma parte deles, que no caso seria justamente os judeus, os homossexuais, os ciganos, negros e outras pessoas que eles consideravam inferiores para que eles pudessem dominar esses territórios e se expandir livremente. No caso aqui, né, dessa questão de espaço vital, o interesse maior do Partido Nazista era dominar a região da Ucrânia. Em pouco tempo, o Partido Nazista ele vai conseguir fechar todos os outros partidos que eram considerados opositores e vai instalar a sua ditadura na Alemanha. Essa ditadura ela vai durar até 1945, né, ali o finalzinho da Segunda Guerra Mundial, com o suicídio do Hitler, tá certo? Nós vamos nos aprofundar mais nessa questão do nazismo e da Segunda Guerra Mundial em vídeos posteriores. Eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Fiquem com Deus, um forte abraço.